Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje e, a princípio, já peço para que, caso você ainda não esteja inscrito no canal, por favor, o faça. Isso me ajuda, eu ficaria muito grato a você, pois aumenta a relevância, faz os vídeos aqui chegarem mais longe. Caso você goste do material que ando compartilhando por aqui, peço o favor para que você curta o vídeo e compartilhe com sua rapaziada. Caso queira, também ative as notificações porque você é avisado, né, quando eu posto material aqui. Estou tentando postar diariamente, às vezes 2 vezes por dia, manter uma frequência legal aqui no YouTube. Bora falar sobre essa figura que surgiu recentemente no noticiário político brasileiro, né? O Nelson Teich, o ministro da Saúde, Nelson Teich, né? Ontem, 2 semanas que o cara está no cargo, depois da conturbada saída do ministro Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich teve uma videoconferência com os senadores e o seu desempenho foi longe de ser digno de aplausos, digamos assim. O seu desempenho foi bastante questionável, bastante limitado, bastante tímido perante a urgência do que vivemos. Os senadores ficaram decepcionados. Decepcionante talvez seja o adjetivo melhor para qualificar a participação de Nelson Teich na videoconferência dos senadores. Ele se mostrou muito hábil para tergiversar e muito pouco contundente nas respostas que o povo brasileiro demanda, o setor de saúde demanda hoje, né? Eu acho que o ponto principal foi na hora que ele destaca algum tipo de conflito com a posição do presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Ele afirma categoricamente que nunca partiu do Ministério da Saúde qualquer tipo de orientação para o fim do isolamento domiciliar que vivemos hoje, as recomendações de isolamento social. Ele diz que não parte do Ministério da Saúde. Novamente, tal qual a gente viu na gestão do Mandetta, um distanciamento entre aquilo que o Ministério da Saúde fala do que aquilo que a Presidência da República fala. Isso é muito complicado porque mostra uma falta de discurso unificado e um comportamento perdido, né? O Nelson Teich, ele tá tão perdido quanto bêbado no final de open bar, assim, sabe? Não sabe pra onde que vai, não sabe onde é o banheiro, não sabe se tá servindo cerveja ainda. Aí ele vai, dá problema. O Nelson Teich, além de ser uma figura, para ser educado, um pouco exótica, e naquele depoimento, naquele pronunciamento do Jair Bolsonaro, mostra que ele tem algum tipo de problema em ficar quieto, em ficar parado por algum tempo, né? Ele fica movimentando, ele, sei lá, né? Uma característica do ministro, eu não consigo compreender exatamente o que aquilo significa. Mas ele, além daquela figura exótica e, digamos, um pouco caricata, que se mostrou naquela aparição pública, né? Na conversa, na videoconferência de ontem com os senadores, ele causou algum tipo de irritação nos nossos parlamentares. Porque ele não tinha respostas. O senador Tasso Gereissati, o senador Alessandro Vieira, a senadora Mara Gabrilli, o senador Humberto Costa, a senadora Cátia Abreu, todos perderam a paciência com a falta de firmeza e pulso do ministro no momento em que precisamos, né? Então, toda vez que ele era confrontado com um dado ou arguido, quando o perguntavam de algo mais incisivo, uma posição um pouco que precisasse de algum tipo de contundência, ele escapava pela tangente, né? Ele está numa situação muito complicada em que ele tem o conhecimento médico, ele pessoalmente é inegavelmente gabaritado e qualificado para exercer a função de ministro da Saúde, mas as amarras políticas e talvez uma falta de traquejo político o prejudicam e dificultam sua atuação. Vamos ver. Ele diz que o Ministério da Saúde não recomenda, não partiu do Ministério da Saúde nenhum tipo de orientação em relação ao fim do isolamento social. Por outro lado, a gente vê questionamentos diários e agora uma articulação, inclusive, do Jair Bolsonaro se consultando com, veja só você, né, o grande especialista em saúde pública, o grande infectologista Renato Gaúcho, para quando se poderia dar a volta poderíamos voltar com o futebol. E o Renato Gaúcho toma uma decisão bastante sensata. Ele aconselha o presidente falando que não é o momento. Porque, vamos pensar, né? Morre um atleta devido à Covid-19 competindo. Contamina um time, contamina o adversário. A gente tem alguns atletas internados e um
Deus me livre, venha a óbito. Que tipo de responsabilização vão ter os governantes, vão ter as federações, vai ter a Confederação Brasileira de Futebol em relação a esse atleta que venha, insisto, não torço, mas que possa vir a óbito por uma contaminação devido ao coronavírus? Os questionamentos ficam. O Renato Gaúcho teve uma postura de mais sobriedade ao aconselhar o presidente a não embarcar nessa. Nesse contexto em que o presidente está pressionando até mesmo as federações de futebol, até mesmo a CBF, para pegar um caminho de afrouxamento, o ministro se vê encantuado. O Taixe se vê encantuado e ele não pode. Ele assumiu o cargo para fazer esse jogo duplo mesmo. E está tentando fazer, né, da forma que lhe convém. O problema é que a gente cresce de forma vertiginosa o número de contaminados, o número de mortos. O Brasil ele está numa escalada nefasta, funesta, em relação à Covid-19. E o ministro completamente, aparentemente, alheio a isso, perdido, não querendo entrar em bola dividida. É difícil ser ministro Jair Bolsonaro. Nunca se prometeu trabalho fácil. Se fosse fácil, o Mandetta ainda estava lá, sabe? Ele estava tendo aprovação por parte dos governadores, do secretário de saúde e da população. Não ficou por Jair Bolsonaro sofrer daquela síndrome, né, de ciúme obsessivo, por caso algum auxiliar seu se destaque. Esse foi o ponto que tirou o Mandetta. Não foi incompetência. Incompetência por incompetência, convenhamos, né? O Weintraub está lá na educação, né? O Ernesto Araújo está lá no Itamaraty, né? Arrumando confusão mundo afora. Outra figura, ser humano completamente lamentável, esse é Ernesto Araújo. Então, o Mandetta ele não é demitido pelos seus problemas, ele é demitido pelas suas qualidades e pelo destaque público que vem conquistando por conta disso. O ministro Nelson Teich sabia onde estava entrando, ele tinha informações a respeito disso. Entrou porque quis e agora tem que arcar com as consequências, né? A senadora Mara Gabrilli, lá do estado de São Paulo, ela é tucana de São Paulo, ela falou uma coisa muito interessante, né? Que segundo destacou a coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada hoje no jornal Globo lá do Rio de Janeiro, intitulada Navegando às Cegas. Inclusive essa é uma expressão do ministro Teich. Ele fala que no momento, sem a quantidade de testes, a abertura ou retração, ou avaliar uma região, diferentemente de outra, que o Brasil, sim, a gente tem condição de fazer isso por conta das dimensões e das peculiaridades que cada região, cada estado, cada cidade do nosso país tem. Mas sem os exames que não estamos fazendo, sem a possibilidade, sem os respiradores chegarem na ponta, como outra matéria, essa do estado de São Paulo, coloca hoje, que somente 11% dos kits de UTI foram disponibilizados para secretarias estaduais de saúde, de acordo com o que estava acordado anteriormente com o Ministério da Saúde. Veja a incompetência do órgão. A ministra Mara Gabrilli, ela alerta para uma coisa muito interessante, né? Que o senhor, a fala dela, o senhor vai acabar com sua biografia, advertiu. Isso tá na coluna do Bernardo Melo Franco, no jornal Globo de hoje. E às vezes as pessoas não se preocupam com isso, né? Mas as biografias estão, neste exato momento, sendo construídas. Todo dia elas estão, evidente. Todo dia você coloca um tijolinho a mais na sua biografia, no que vão falar, no que vão ler, no que os seus familiares vão lembrar de você, né? Contudo, em momentos de crise, de pandemia e de alta. De muita gente morrendo, de alta mortalidade da população, nós temos que perceber que os defeitos eles se maximizam, mas as virtudes também. E nesse momento o ministro Nelson Teich não escreve um capítulo virtuoso de sua própria biografia. Talvez ele tenha que se preocupar com isso. O que vão falar de passar dessa tempestade, passar dessa turbulência da sua gestão e da sua atitude enquanto pessoa pública no Ministério da Saúde. Talvez ele tenha que deixar de ser esse bêbado no final de open bar, essa pessoa perdida, para começar a se atentar mais com as questões efetivas de gestão da saúde pública. Se não tinha experiência no SUS, talvez não tivesse ter topado o desafio, né? Mas agora já é tarde, né? Agora a sua biografia já tem essa marca. Não vou dizer mácula porque ainda é cedo para avaliar, mas o caminho pegado, o caminho que está sendo trilhado, infelizmente,
não tende a ser virtuoso. Ministro Nelson Teich. Por favor, mais firmeza. A gente precisa de uma liderança responsável na área da saúde. O povo brasileiro demanda isso, ministro Nelson Teich. Então é isso, rapaziada. Hoje eu vou fazer uma live às 9 da noite com o meu amigo professor Danilo Cunha, ele é gestor ambiental. Nós vamos falar das consequências para o meio ambiente e das mudanças possíveis de cenário. Ele que é do Comitê Estadual de Mudanças Climáticas, ele é uma pessoa de muita experiência em relação à questão ambiental. Vamos falar de meio ambiente hoje na live das 9 da noite aqui no canal. Já coloquei uma contagem regressiva aqui, já coloquei, aprendi a mexer com aquela seção comunidades aqui no YouTube, então já compartilhei lá também. E amanhã é uma live muito pedida por todos, né? Que é a do André Rodrigues, né? Meu companheiro lá na Rádio Interativa. Amanhã, 9 da noite, no feriadão de 1º de maio, o André tem a honra, né, a alegria de receber o André Rodrigues aqui para a gente trocar uma ideia. Então, deixo o convite para todos vocês. Hoje, às 9 da noite, papo ambiental, né? Papo, a live aqui com foco em meio ambiente, conversando com o professor Danilo Cunha. Amanhã, uma live um pouco mais solta, né? Tentando entender e explorar esse personagem, essa figura que realmente é o André Rodrigues. Rapaziada, se você chegou até aqui, peço para que você se inscreva no canal, caso ainda não esteja. Peço para que você curta e compartilhe o vídeo. E, se for de bom grado para você, que ative, ative o sininho aí para receber ser sempre avisado de quando eu faço atualizações aqui no canal. Beleza? Meu sincero abraço para você, uma excelente quinta. Te espero na live hoje, te espero na live amanhã. Valeu? É nóis, rapaziada. Excelente quinta para vocês, viu?